Era uma tarde de março em São Paulo, quando o céu, que antes exibia um azul cristalino, começou a se fechar em nuvens cinzentas e densas. Carolina, 28 anos, arquiteta dedicada em um escritório no bairro de Pinheiros, observava pela janela a mudança repentina no tempo, típica da primavera paulistana. Ela suspirou, percebendo que havia esquecido seu guarda-chuva em casa, mais uma vez. O escritório fervilhava com o fechamento de um projeto importante para um novo complexo residencial na Zona Oeste. Carolina ajustava os últimos detalhes nos desenhos técnicos, enquanto tentava ignorar as primeiras gotas que batiam contra a vidraça. Pessoal, vou ter que sair mais cedo hoje. Tenho consulta médica às 17h30 e esse temporal vai complicar o trânsito. Ela anunciou para os colegas. Vai ser um dilúvio, comentou Marcelo, seu colega de equipe, olhando para o céu que escurecia rapidamente. Você trouxe guarda-chuva? Carolina balançou a cabeça negativamente. Esqueci. De novo. Típico, brincou Marcelo. Sempre preparada para tudo nos projetos, mas nunca para a chuva de São Paulo. Danilo, o novo engenheiro que havia se juntado à equipe há apenas 2 meses, escutava a conversa enquanto finalizava alguns cálculos estruturais. Ele era um homem reservado, de 32 anos, recém-transferido do escritório de Belo Horizonte. Desde sua chegada, trocara poucas palavras com os colegas além do estritamente profissional. Você pode usar o meu, Danilo ofereceu, surpreendendo a todos com sua súbita participação na conversa. Ele abriu a gaveta de sua mesa e retirou um guarda-chuva preto, grande e aparentemente novo. Carolina hesitou por um momento, surpresa com o gesto inesperado de alguém que mal conhecia. Não precisa. Eu posso pegar um táxi ou esperar a chuva passar. Sua consulta é às 17h30, não é? Se você esperar, vai se atrasar. E com essa chuva, encontrar um táxi vai ser quase impossível, argumentou Danilo, estendendo o guarda-chuva em sua direção. Havia algo nos olhos castanhos de Danilo, uma gentileza silenciosa que Carolina não tinha notado antes. Talvez porque ele sempre mantinha o olhar fixo no computador durante as reuniões de equipe. Obrigada. Ela acabou aceitando, tocando de leve nos dedos dele ao pegar o guarda-chuva. Prometo devolver amanhã sem falha. Sem pressa, respondeu ele com um sorriso discreto, voltando imediatamente para seus cálculos. Carolina guardou seus pertences, vestiu o casaco leve que trazia na bolsa e despediu-se dos colegas. Ao chegar à porta do prédio, abriu o guarda-chuva e enfrentou a chuva forte que agora caía sobre a cidade. As ruas já começavam a acumular água e os carros passavam lentamente, levantando pequenas ondas junto às calçadas. Enquanto caminhava em direção à estação de metrô, Carolina não conseguia deixar de pensar no gesto de Danilo. Em quase 3 anos naquele escritório, nunca tinham trocado mais do que comentários profissionais. E agora, ela carregava consigo algo pessoal dele. O guarda-chuva era de boa qualidade, com estrutura reforçada que resistia bem às rajadas de vento. Na empunhadura, havia uma pequena inscrição, BH 2022, provavelmente uma lembrança de Belo Horizonte, a cidade natal dele. Ao entrar no metrô lotado, como de costume naquele horário, Carolina fechou o guarda-chuva e notou que, apesar do uso, ele não pingava muito, um detalhe que poucos guarda-chuvas possuíam e que evitava aquela situação constrangedora de molhar o chão e os pés das pessoas ao redor. O consultório médico ficava próximo à estação Clínicas e Carolina chegou com 10 minutos de antecedência, graças ao guarda-chuva que a protegera da chuva intensa. Durante a consulta, uma revisão de rotina, sua mente ocasionalmente voltava para o colega reservado e seu gesto inesperado. Quando saiu do consultório já era noite. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, característica de São Paulo. Mesmo assim, ela abriu o guarda-chuva, sentindo uma estranha conexão com seu dono através daquele objeto simples. Decidiu passar em uma padaria próxima para comprar algo para o jantar. O estabelecimento estava aconchegante, com o aroma de pão fresco e café recém-passado, contrastando com o ar úmido da rua. Carolina escolheu uma sopa de capelete e um pedaço de torta de limão para levar. Que chuva, hein? Comentou a atendente, uma senhora de aproximadamente 60 anos, enquanto embalava o pedido. E ainda bem que você veio preparada, acrescentou, olhando para o guarda-chuva que Carolina apoiara na lateral do balcão. Na verdade, nem tanto. Este guarda-chuva é emprestado. Ah, isso me lembra uma história,
disse a senhora com um sorriso nostálgico. Conheci meu marido assim, sabia? Ele me emprestou um guarda-chuva num ponto de ônibus, há 42 anos. Disse que eu podia devolver no dia seguinte, no mesmo ponto. E lá estava eu, pontualmente. Carolina sorriu, pegando as sacolas com seu jantar. E vocês estão juntos desde então? 42 anos de casamento mês que vem, respondeu a senhora com orgulho. Às vezes, os melhores encontros começam com os gestos mais simples. No caminho para casa, a história da atendente ecoava na mente de Carolina. Ela nunca havia sido do tipo que acreditava em encontros fortuitos ou sinais do destino. Como arquiteta, sua vida era baseada em cálculos precisos, plantas bem desenhadas e cronogramas exatos. A imprevisibilidade raramente tinha espaço em sua rotina bem planejada. O apartamento de Carolina ficava em um prédio moderno no bairro de Perdizes. Não era grande, mas ela o havia decorado com cuidado, transformando-o em um refúgio aconchegante depois dos longos dias de trabalho. Ao entrar, colocou o guarda-chuva no suporte próximo à porta para que secasse e foi direto tomar um banho quente. Mais tarde, enquanto saboreava sua sopa na pequena varanda coberta, observando a garoa que ainda caía sobre a cidade iluminada, Carolina permitiu-se pensar um pouco mais em Danilo. Ele havia chegado ao escritório cercado de comentários. Era um dos engenheiros mais promissores da filial de Belo Horizonte, com projetos premiados no currículo e uma reputação de perfeccionista. Nos primeiros dias, todos tentaram se aproximar, convidando-o para almoços e happy hours após o expediente. Ele sempre declinava educadamente, dizendo que ainda estava se instalando na cidade. Com o tempo, as tentativas diminuíram e ele se tornou apenas o mineiro calado, sempre concentrado em suas planilhas e cálculos. Carolina pegou o celular e, impulsivamente, buscou o nome de Danilo nas redes sociais. Encontrou um perfil com poucas informações e menos ainda fotografias, apenas algumas imagens de projetos arquitetônicos e paisagens de Minas Gerais. Nada de fotos pessoais ou pistas sobre sua vida fora do trabalho. Colocando o celular de lado, ela se repreendeu por essa pequena invasão de privacidade. Amanhã, devolveria o guarda-chuva, agradeceria novamente e tudo voltaria ao normal. Na manhã seguinte, a chuva havia dado uma trégua, mas o céu permanecia nublado, prometendo mais água para mais tarde. Carolina acordou antes do despertador, sentindo uma inexplicável ansiedade. Escolheu com mais cuidado que o habitual a roupa para o trabalho. Um vestido azul marinho, com um blazer estruturado que lhe dava um ar profissional, mas elegante. Antes de sair, verificou várias vezes se havia guardado o guarda-chuva na bolsa. Sentia uma estranha responsabilidade por aquele objeto, como se fosse muito mais do que um simples empréstimo para uma tarde chuvosa. O escritório já estava movimentado quando ela chegou. Algumas pessoas conversavam na copa sobre o jogo do Corinthians da noite anterior, enquanto outras já trabalhavam concentradas em suas mesas. Carolina procurou Danilo com o olhar, mas sua mesa ainda estava vazia. Ele ligou avisando que vai se atrasar, informou Marcelo, percebendo sua busca. Parece que um cano estourou no apartamento dele. Ah, respondeu Carolina, tentando não demonstrar desapontamento. Espero que não tenha sido nada grave. Ela se instalou em sua mesa e tentou concentrar-se no trabalho. O projeto do complexo residencial estava entrando na fase final e havia muitos detalhes a serem revisados antes da apresentação ao cliente, marcada para a próxima semana. Por volta das 11 horas, Danilo finalmente chegou, parecendo cansado e um pouco desalinhado, bem diferente de sua habitual aparência impecável. Dia difícil? Perguntou Carolina, aproximando-se de sua mesa. Um pesadelo. Ele respondeu, passando a mão pelos cabelos escuros ainda úmidos. Acordei com o vizinho de baixo batendo na porta. Um cano do meu banheiro estourou e estava vazando para o apartamento dele. Tive que esperar o síndico, o encanador, enfim, uma confusão. Poxa, que chato. Carolina simpatizou, lembrando-se de problemas semelhantes que já enfrentara. E o pior é que essas coisas sempre acontecem quando a gente menos precisa, não é? Danilo assentiu, parecendo apreciar a compreensão. Foi então que Carolina se lembrou do guarda-chuva. Ah, quase esqueci. Seu guarda-chuva, ela disse, retirando-o da bolsa e estendendo-o para ele. Muito obrigada. Foi um verdadeiro salvador ontem. Seus dedos se tocaram novamente quando ele pegou o objeto, e dessa vez o contato durou um pouco mais que o necessário. De nada,
Danilo respondeu com um sorriso mais aberto que o habitual. Chegou a tempo na consulta? Cheguei. E descobri que seu guarda-chuva é realmente bom. Resistiu bem ao vento forte. Um breve silêncio se instalou entre eles, desses momentos em que as palavras parecem inadequadas ou insuficientes. Carolina estava prestes a se virar e voltar para sua mesa quando Danilo falou novamente. Você... gostaria de almoçar comigo hoje? Tem um restaurante mineiro aqui perto que descobri semana passada. A comida é ótima. A proposta pegou Carolina de surpresa. Em 2 meses, era a primeira vez que Danilo convidava alguém do escritório para qualquer coisa. Eu adoraria, ela respondeu, sentindo as bochechas esquentarem levemente. 12:30 está bom para você? Perfeito, ele concordou. E seus olhos castanhos pareciam mais brilhantes que nunca. Quando Carolina voltou para sua mesa, percebeu que o coração batia um pouco mais rápido que o normal. Havia algo no olhar de Danilo, uma mistura de timidez e determinação que a intrigava, e de alguma forma inexplicável, ela sabia que aquele almoço seria apenas o começo de algo importante. O resto da manhã passou lentamente, com Carolina dividindo sua atenção entre as plantas arquitetônicas na tela do computador e o relógio que parecia se mover com uma lentidão proposital. Por volta do meio-dia, o céu voltou a escurecer, anunciando mais uma rodada de chuva na cidade que nunca parecia secar completamente. Ao 12:30 em ponto, Carolina encontrou Danilo esperando por ela na recepção do escritório. Ele havia penteado os cabelos e trocado a camisa amarrotada por uma limpa que mantinha na gaveta para emergências. Um detalhe que não passou despercebido por ela. Pronta? Perguntou ele, com um sorriso discreto. Sim, respondeu Carolina pegando seu casaco. E parece que vamos precisar do seu guarda-chuva novamente, acrescentou, olhando para o céu através das janelas de vidro do prédio. Danilo ergueu o guarda-chuva preto. Desta vez, dividimos. Eles saíram para a rua justo quando as primeiras gotas começavam a cair. Danilo abriu o guarda-chuva, grande o suficiente para abrigar os dois, e Carolina instintivamente se aproximou dele. Caminharam lado a lado, seus ombros ocasionalmente se tocando, criando uma pequena bolha de intimidade em meio ao caos urbano de Pinheiros. É aqui perto, só 3 quadras, explicou Danilo, guiando-a cuidadosamente pelas calçadas já molhadas. Descobri por acaso, quando estava procurando um lugar para almoçar sozinho, no meu primeiro dia aqui. Você costuma almoçar sozinho todos os dias? Perguntou Carolina, genuinamente curiosa sobre os hábitos daquele homem que, apesar de trabalhar ao seu lado há 2 meses, ainda era praticamente um estranho. Na maioria das vezes, ele admitiu. Ainda estou me acostumando com São Paulo. É muito diferente de Belo Horizonte. Diferente como? Mais acelerado, mais impessoal. Em BH, eu conhecia meus vizinhos, o nome do entregador da padaria, do motorista de ônibus que passava no meu ponto todos os dias. Aqui, às vezes sinto que sou apenas mais um rosto na multidão. Carolina assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Nascida e criada no interior de São Paulo, ela também havia sentido esse choque ao se mudar para a capital 10 anos atrás para estudar arquitetura. Leva tempo, ela comentou, mas você acaba encontrando seu próprio ritmo na cidade, e pequenos lugares acolhedores como esse restaurante mineiro que vamos se tornam seus refúgios. Eles chegaram a uma rua lateral menos movimentada, onde uma fachada simples exibia uma placa de madeira com os dizeres Cantinho de Minas. O local era pequeno, com não mais de 10 mesas, todas cobertas com toalhas xadrez em tons de vermelho e branco. As paredes eram decoradas com fotografias em preto e branco de paisagens mineiras e utensílios antigos de cozinha. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso caloroso os recebeu à porta. Danilo, que bom te ver novamente, meu filho, e trouxe companhia desta vez. Dona Zulmira, esta é Carolina, minha colega de trabalho, apresentou ele. Bem-vinda, minha querida. A senhora cumprimentou, segurando as mãos de Carolina entre as suas. Venham. Tenho uma mesa ótima para vocês. Ela os conduziu até uma mesa nos fundos, próxima a uma janela que dava para um pequeno jardim interno, inesperado naquele ponto da cidade. A chuva caía suavemente sobre as plantas, criando uma atmosfera quase bucólica. É o cantinho mais tranquilo da casa, explicou Dona Zulmira, entregando-lhes os cardápios. Vou trazer a entrada de queijo mineiro com ora pronobis que você tanto gosta, Danilo.
A comida aqui é incrível, comentou Danilo, depois que a senhora se afastou. Dona Zulmira veio de Tiradentes há 15 anos e trouxe todas as receitas de família. É o lugar mais perto de Minas que encontrei em São Paulo. Carolina observou o ambiente com atenção. Havia algo genuinamente acolhedor naquele pequeno restaurante, como se fosse um pedaço do interior mineiro transportado para o meio da metrópole paulistana. Como você descobriu este lugar? Perguntou ela, genuinamente interessada. Foi no meu terceiro dia em São Paulo, explicou Danilo, seu olhar percorrendo o ambiente com visível carinho. Estava chovendo, assim como hoje, e eu me sentia completamente perdido. Não só geograficamente, mas em todos os sentidos. Entrei aqui buscando apenas um abrigo temporário da chuva, mas quando senti o cheiro da comida e vi a decoração, foi como se um pedaço de casa tivesse me encontrado. Dona Zulmira retornou com uma tábua de madeira onde repousavam fatias de queijo artesanal, folhas verdes refogadas e pequenos pães de queijo ainda fumegantes. Experimenta o queijo com um pouco de doce de leite, sugeriu Danilo, servindo uma pequena porção no prato de Carolina. É uma combinação tradicional de Minas. Carolina provou, fechando os olhos involuntariamente ao sentir o contraste de sabores, o queijo levemente salgado e o doce cremoso criando uma harmonia perfeita em sua boca. Isso é incrível, ela comentou abrindo os olhos para encontrar Danilo observando-a com um sorriso. Durante o almoço, eles experimentaram tutu de feijão com costelinha, frango com quiabo e angu e um irresistível arroz com pequi que fez Carolina entender por que os mineiros eram tão apaixonados por aquela fruta de cheiro intenso e sabor único. A conversa fluiu naturalmente, saltando de temas profissionais para histórias pessoais. Carolina contou sobre sua infância em Campinas, sobre como decidiu estudar arquitetura, após se fascinar com um livro sobre Oscar Niemeyer, encontrado na biblioteca municipal, e sobre sua paixão por projetar espaços que pudessem transformar a vida das pessoas. Danilo falou sobre crescer em Belo Horizonte, filho de um professor universitário e uma enfermeira, sobre sua conexão profunda com as montanhas de Minas e como a engenharia estrutural havia se tornado sua vocação após um trabalho voluntário de reconstrução em uma comunidade afetada por deslizamentos. Por que você decidiu se transferir para São Paulo? Perguntou Carolina, enquanto saboreavam uma sobremesa de doce de leite com abacaxi. Danilo hesitou por um momento, seu olhar fixo na janela onde a chuva continuava a cair. Precisava de uma mudança, ele respondeu finalmente. Passei por um término difícil no ano passado. O relacionamento durou 6 anos e de repente acabou. Continuar em BH significava encontrar lembranças em cada esquina. Sinto muito, disse Carolina sinceramente. Está tudo bem agora, ele assegurou, voltando a olhar para ela. Foi difícil no começo, mas hoje vejo que foi a decisão certa. Às vezes precisamos nos afastar de tudo que é familiar para redescobrir quem realmente somos. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que tocou Carolina profundamente. Por trás da fachada do engenheiro reservado e metodicamente perfeccionista, existia um homem sensível, ainda curando antigas feridas. Eu entendo isso, ela comentou. Passei por algo semelhante 2 anos atrás. Não tão longo quanto o seu relacionamento, mas igualmente doloroso no final. E como você superou? Mergulhando no trabalho principalmente, Carolina respondeu com um leve sorriso. Não é a estratégia mais saudável, mas funcionou por um tempo. Depois, comecei a redescobrir pequenos prazeres. Ler na varanda durante a chuva, fazer aulas de cerâmica aos sábados, cozinhar receitas complicadas só pelo desafio. São essas pequenas coisas que nos trazem de volta a nós mesmos, eu acho. Danilo assentiu, compreendendo perfeitamente. E você ainda faz cerâmica? Sim, tenho aulas todo sábado em um ateliê no Bexiga. É terapêutico moldar o barro, criar algo do nada. Deve ser fascinante. Como arquiteta, você projeta espaços. Como ceramista, objetos que habitam esses espaços. Carolina sorriu surpresa com a observação perspicaz. Nunca tinha pensado dessa forma, mas é exatamente isso. Quando terminaram a sobremesa, ambos pareciam relutantes em encerrar aquele momento. A chuva havia aumentado, tamborilando contra a pequena janela do restaurante. Acho que seu guarda-chuva vai ter trabalho novamente, comentou Carolina, olhando para o céu escurecido. Ele está à altura do desafio, respondeu Danilo com um sorriso. Ao se levantarem para sair,
Dona Zulmira aproximou-se com um pequeno pacote. Um pouco de doce de leite para você levar, minha querida, ela disse, entregando-o a Carolina para adoçar os dias de chuva. Obrigada, Dona Zulmira. Carolina agradeceu, tocada pelo gesto. A comida estava maravilhosa. Voltem logo, a senhora respondeu, dando uma piscadela discreta para Danilo. Vocês formam um casal muito bonito. Carolina sentiu as bochechas esquentarem, enquanto Danilo apressadamente explicou que eram apenas colegas de trabalho. Dona Zulmira apenas sorriu, com aquela sabedoria de quem já viu muitas histórias começarem em sua pequena cozinha mineira. Lá fora, a chuva caía com força, formando pequenos riachos nas laterais da rua. Danilo abriu o guarda-chuva e, naturalmente, como se já fosse um hábito estabelecido, Carolina se aproximou para compartilhá-lo. Caminharam de volta ao escritório em um silêncio confortável, ocasionalmente comentando sobre a comida excepcional ou apontando para alguma peculiaridade urbana na paisagem chuvosa. Seus braços se tocavam levemente a cada passo, e Carolina percebia-se cada vez mais consciente da presença de Danilo ao seu lado. O perfume discreto que ele usava, o calor que emanava de seu corpo, o modo como ele cuidadosamente a guiava pelas poças d'água. Ao chegarem ao prédio do escritório, ambos hesitaram na entrada, como se retornar ao ambiente profissional significasse romper o encanto daquelas 2 horas compartilhadas. Obrigada pelo almoço, disse Carolina finalmente. Foi especial. Foi mesmo, concordou Danilo, seus olhos castanhos fixos nos dela. Por um instante, pareceu que ele queria dizer algo mais, mas então apenas sorriu. Vamos repetir qualquer dia desses. Eu gostaria muito, respondeu ela sinceramente. Ao retornarem às suas respectivas mesas, Carolina sentiu como se algo fundamental tivesse mudado entre eles. O que antes era apenas uma relação cordial entre colegas, havia se transformado em algo mais profundo, ainda indefinido, mas inegavelmente presente. Durante o resto da tarde, eles trocaram olhares ocasionais por cima dos monitores e sorrisos discretos nos corredores. O escritório continuava o mesmo, com seu ritmo acelerado e prazos apertados. Mas para Carolina tudo parecia diferente. As cores mais vivas, os sons mais nítidos, como se seus sentidos tivessem sido despertados após um longo período de hibernação. Às 18 horas, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Carolina finalmente desligou seu computador. A chuva havia diminuído para uma garoa leve, e as luzes da cidade começavam a se acender, refletindo-se nas poças d'água que pontilhavam as ruas. Terminando o dia? Perguntou Danilo, aproximando-se de sua mesa. Sim, finalmente, ela respondeu, espreguiçando-se discretamente. Foi um dia produtivo. Em muitos sentidos, ele comentou com um sorriso significativo. Você... precisa de carona? Meu carro está no estacionamento. Carolina hesitou por um momento. A oferta era tentadora, não apenas pela conveniência, mas pela oportunidade de prolongar um pouco mais a companhia de Danilo. Se não for incômodo, ela respondeu finalmente, moro em Perdizes. Não é incômodo nenhum, ele assegurou. Meu apartamento fica em Pompeia, praticamente no caminho. Juntos eles desceram até o estacionamento subterrâneo do prédio, onde um Jeep Renegade cinza estava estacionado. Danilo abriu a porta do passageiro para Carolina antes de contornar o veículo para o lado do motorista. Um gesto simples que, novamente, não passou despercebido por ela. O interior do carro era impecavelmente limpo e organizado, com um leve aroma de carro novo ainda presente. No painel, um pequeno elefantinho de madeira chamou a atenção de Carolina. Presente da minha sobrinha, explicou Danilo, notando seu olhar. Ela tem 7 anos e está convencida de que elefantes trazem boa sorte. É adorável, comentou Carolina, tocando suavemente o pequeno amuleto. Você tem mais sobrinhos? Só a Mariana, filha da minha irmã mais velha. Ela mora em Ouro Preto com o marido, que é professor na Universidade Federal. A Mari é minha única família próxima desde que meus pais se mudaram para Portugal há 3 anos. Enquanto dirigiam pelas ruas congestionadas de São Paulo, a conversa continuou fluindo naturalmente. Carolina falou sobre seus pais que ainda moravam em Campinas e sobre seu irmão mais novo, que estudava medicina em Ribeirão Preto. Danilo contou histórias sobre sua infância em Minas, sobre trilhas que costumava fazer nas montanhas ao redor de Belo Horizonte e sobre como ainda sentia falta do pão de queijo fresco
que comprava todas as manhãs na padaria, perto de sua antiga casa. A chuva voltou a intensificar-se quando estavam próximos ao bairro de Perdizes, transformando o trânsito já complicado em um verdadeiro caos. Motoristas impacientes buzinavam sem propósito, pedestres corriam pelas calçadas buscando abrigo, e os limpadores de para-brisa trabalhavam no máximo para manter a visibilidade. É naquela rua à direita, indicou Carolina quando se aproximaram de seu endereço. O prédio com fachada de tijolinho aparente. Danilo manobrou cuidadosamente, encontrando uma vaga a poucos metros da entrada do edifício. A chuva agora caía em cortinas densas, tornando impossível sair do carro sem se encharcar completamente. Acho que vamos precisar do guarda-chuva mágico novamente, brincou Carolina. Guarda-chuva mágico? Perguntou Danilo, arqueando uma sobrancelha. Sim, ela respondeu com um sorriso. Desde ontem, ele parece estar nos aproximando de maneiras inesperadas. Os olhos de Danilo brilharam com algo que Carolina não conseguiu decifrar completamente. Surpresa, talvez, ou reconhecimento de um sentimento compartilhado. Nesse caso, ele disse, pegando o guarda-chuva do banco traseiro, vamos ver o que mais essa magia pode fazer. Danilo saiu primeiro do carro para abrir o guarda-chuva e contornou o veículo até a porta do passageiro. Quando abriu a porta para Carolina, estendeu a mão para ajudá-la a sair, um gesto simples que causou um pequeno tremor em seu estômago. Sob a proteção do guarda-chuva, eles caminharam rapidamente até a entrada do prédio, seus corpos próximos para evitar a chuva que caía violentamente ao redor. O porteiro, um senhor de aproximadamente 60 anos, observava a tempestade de seu posto protegido. Boa noite, seu Antônio, cumprimentou Carolina. Boa noite, dona Carolina. Que temporal, hein? Bem que o meteorologista avisou que seria o pior da semana. Carolina fez as apresentações enquanto o porteiro acionava o elevador. Seu Antônio, este é Danilo, meu colega de trabalho. Prazer em conhecê-lo, moço, respondeu o porteiro com um sorriso amigável. Chegaram em boa hora. A previsão é que vai piorar ainda mais durante a noite. No elevador, um silêncio confortável se instalou entre eles. Carolina observava o reflexo de ambos no espelho. Ela com os cabelos levemente úmidos, emoldurando o rosto. Ele com gotículas de chuva brilhando em seus ombros largos. Havia algo curiosamente íntimo naquela imagem, como se fossem um casal retornando para casa após um dia comum. 10º andar, anunciou ela quando o elevador começou a subir. Vista deve ser bonita, comentou Danilo. Em dias sem chuva, consigo ver o pôr do sol. Foi o que me conquistou quando visitei o apartamento pela primeira vez. Ao chegarem, Carolina hesitou por um momento antes de perguntar: você gostaria de entrar para um café? Ou um chá, se preferir? Por um instante, ela temeu ter sido precipitada, mas o sorriso que se formou no rosto de Danilo dissipou sua insegurança. Adoraria, ele respondeu. Principalmente se for acompanhado daquele doce de leite que a dona Zulmira nos deu. O apartamento de Carolina não era grande, mas ela havia conseguido transformá-lo em um espaço acolhedor e pessoal. A sala integrada com a cozinha tinha paredes em um tom suave de verde-água, com prateleiras de madeira exibindo livros de arquitetura, pequenas plantas e peças de cerâmica que ela mesma havia criado. A varanda coberta tinha uma pequena mesa com 2 cadeiras voltadas para a vista da cidade. Fique à vontade, ela disse, pendurando seu casaco úmido em um cabide próximo à porta. Vou preparar o café. Danilo caminhou lentamente pela sala, observando os detalhes com interesse genuíno. Parou diante de uma estante onde algumas fotografias estavam dispostas em porta-retratos simples. Carolina com seus pais em frente a uma cachoeira, ela abraçada a um rapaz que devia ser seu irmão, usando o jaleco branco, um grupo de amigos em uma praia. Essa foi no ano passado, na formatura do meu irmão, explicou Carolina, notando seu interesse. Ele finalmente se tornou médico depois de 6 anos de faculdade. Vocês parecem próximos, comentou Danilo. Somos. Apesar da distância, falamos quase todos os dias. Ele está fazendo residência em Ribeirão Preto. Na cozinha, Carolina preparou o café enquanto Danilo continuava explorando o apartamento com os olhos, eventualmente parando diante de uma prateleira com várias peças de cerâmica. Você fez todas essas? Perguntou ele, admirando um conjunto de xícaras de formato orgânico, cada uma levemente diferente das outras. A maioria delas, respondeu Carolina, trazendo uma bandeja com 2 xícaras de café, o pote de doce de leite
e alguns biscoitos amanteigados que tinha guardados. As mais tortas são do início, quando eu ainda estava aprendendo. São lindas, ele comentou sinceramente. Tem personalidade. Eles se sentaram na pequena mesa da varanda, protegidos da chuva que agora batia furiosamente contra o vidro da cobertura. As luzes da cidade cintilavam através das gotas d'água, criando um cenário quase onírico. Você estava certa sobre a vista, comentou Danilo, observando o panorama da cidade. Deve ser espetacular em dias de sol. É sim, confirmou Carolina, principalmente ao entardecer, quando o céu fica todo alaranjado. É quando gosto de sentar aqui com um chá e um bom livro. A conversa fluiu naturalmente enquanto saboreavam o café e o doce de leite. Falaram sobre livros que ambos haviam lido, filmes que admiravam, lugares que sonhavam conhecer. Havia uma sincronicidade entre eles que Carolina nunca experimentara antes, como se conhecesse Danilo há anos, não apenas alguns dias. Sabe o que é engraçado? Comentou ela depois de um momento de silêncio contemplativo. Trabalhamos no mesmo escritório por 2 meses, mas só realmente conversamos por causa de um guarda-chuva emprestado. Danilo sorriu, um sorriso que iluminava seus olhos castanhos. Talvez eu tenha demorado para criar coragem. Você sempre me pareceu tão completa. Sempre cercada de pessoas, sempre ocupada, sempre sorrindo. Eu me sentia um pouco intimidado. A confissão pegou Carolina de surpresa. Intimidado? Por mim? Sim. Você tem essa energia que atrai as pessoas. Todo mundo no escritório gosta de você, confia em você. Eu sou mais reservado. Às vezes não sei como iniciar uma conversa que não seja sobre trabalho. Bem, você conseguiu iniciar uma conversa bastante boa ontem, oferecendo seu guarda-chuva. Ela observou com um sorriso. Foi um impulso, admitiu ele. Vi você preocupada com a chuva e simplesmente agi sem pensar muito. E estou feliz por ter feito isso. Seus olhares se encontraram por sobre as xícaras de café, e Carolina sentiu um calor se espalhar por seu peito que nada tinha a ver com a bebida quente. Havia uma conexão entre eles que parecia transcender o tempo e as circunstâncias de seu encontro. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro daquela pequena varanda coberta, Carolina e Danilo haviam criado um espaço acolhedor que parecia isolado do restante do mundo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pediu Danilo após um momento. Claro, respondeu ela curiosa. O que aconteceu com seu último relacionamento? Se não quiser falar sobre isso, eu entendo completamente. Carolina respirou fundo, pensando em como responder. Não era um assunto sobre o qual falava frequentemente, mas com Danilo, de alguma forma, parecia natural compartilhar. Estávamos juntos há quase 2 anos, ela começou. Ricardo era arquiteto também. Nos conhecemos na faculdade. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em um escritório em Portugal e, bem, me convidou para ir com ele. E você não quis ir, deduziu Danilo. Não foi tão simples, Carolina explicou, girando lentamente a xícara entre os dedos. Eu tinha acabado de ser promovida no escritório. Estava finalmente trabalhando em projetos importantes. Minha família está toda aqui no Brasil. Pedi um tempo para pensar, para planejar como poderíamos fazer funcionar. Talvez eu pudesse ir depois, ou tentarmos um relacionamento à distância por um período. Mas ele não aceitou esperar. Danilo completou suavemente. Exatamente. Para ele era agora ou nunca, um ultimato. E eu não consigo tomar decisões importantes sob pressão. Precisava de tempo, de espaço para refletir. Ela fez uma pausa, olhando para a cidade chuvosa através do vidro. No final, ele foi embora e eu fiquei. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Você se arrepende? Carolina pensou por um momento. Não do resultado, mas da forma como aconteceu. Acho que ambos merecíamos uma conversa mais madura, mais reflexiva. Tudo foi muito abrupto. Palavras duras foram ditas. Depois disso, não nos falamos mais. Entendo completamente, disse Danilo. Meu término também não foi exatamente amigável. O que aconteceu, se não se importa em contar? Danilo hesitou brevemente, como se organizasse os pensamentos. Luísa e eu estávamos juntos há 6 anos. Já morávamos juntos há 3. Todo mundo esperava que nos casássemos. Nossas famílias, nossos amigos. Eu mesmo comprei um anel, planejava fazer o pedido em uma viagem que faríamos a Ouro Preto. Ele fez uma pausa, seu olhar perdido nas luzes da cidade. Uma semana antes da viagem,
Cheguei em casa mais cedo do que o habitual. Encontrei Luísa arrumando as malas. Não para nossa viagem, mas para se mudar. Ela havia recebido uma proposta de emprego em São Paulo 3 meses antes e aceitado, sem me contar. 3 meses sem dizer nada. Carolina não conseguiu esconder a surpresa. Exatamente. Ela disse que não sabia como me contar, que temia minha reação, que não queria me forçar a escolher entre minha vida em BH e ela. Danilo soltou um suspiro. O pior não foi a mudança em si, mas a falta de confiança. 6 anos juntos, e ela não conseguiu compartilhar algo tão importante comigo, não acreditou que poderíamos encontrar uma solução juntos. Isso é realmente doloroso, comentou Carolina, instintivamente cobrindo a mão dele com a sua sobre a mesa. Confiar em alguém é tão fundamental. Sim, concordou Danilo, virando sua mão para entrelaçar os dedos com os dela. Foi como descobrir que a história que vivíamos não era real. Pelo menos não como eu acreditava que fosse. Eles permaneceram assim por um momento, mãos unidas sobre a mesa, a chuva criando uma trilha sonora perfeita para aquela conversa íntima. Carolina sentia-se simultaneamente vulnerável e segura. Vulnerável por compartilhar partes dolorosas de seu passado, segura pela forma como Danilo escutava e compreendia. E agora? Ela perguntou suavemente. Depois de tudo isso, você ainda acredita em conexões verdadeiras? Os olhos de Danilo encontraram os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Mais do que nunca, ele respondeu com convicção. Talvez seja ingenuidade da minha parte, mas acredito que as experiências dolorosas nos ensinam a valorizar as conexões genuínas quando as encontramos. Um trovão ecoou na distância, seguido pelo intensificar da chuva. O barulho branco da água contra o vidro da cobertura criava uma atmosfera ainda mais íntima. Está ficando tarde, observou Danilo, olhando para o relógio, embora parecesse relutante em encerrar o momento. E a chuva só piorou. Carolina olhou para a tempestade que agora fustigava a cidade. Não seria responsável dirigir com esse temporal. Se quiser, você pode ficar no sofá. É bastante confortável, garanto. A oferta pairou entre eles, carregada de significados potenciais. Não era apenas um convite prático diante da tempestade, mas um gesto de confiança, de desejo de prolongar aquela conexão que haviam descoberto. Tem certeza? Perguntou Danilo, seus olhos buscando os dela. Não quero impor minha presença. Tenho certeza. Ela respondeu com um sorriso tranquilo. Além do mais, seu guarda-chuva já provou que traz boa sorte. Talvez devêssemos mantê-lo por perto. Ele sorriu, apertando suavemente sua mão. Nesse caso, aceito o convite, mas só se me deixar ajudar com o jantar. Você cozinha? Perguntou Carolina, genuinamente surpresa. Sou mineiro, lembra? Cresci vendo minha avó na cozinha. Posso não ser um chefe, mas sei preparar uma boa comida caseira. Nesse caso, a cozinha é toda sua. Ela respondeu, levantando-se para recolher as xícaras vazias. Vamos ver se suas habilidades culinárias são tão impressionantes quanto suas habilidades de engenharia. Na pequena cozinha integrada, eles trabalharam lado a lado, movendo-se em sincronia como se já tivessem feito aquilo inúmeras vezes. Carolina mostrou a Danilo onde encontrar os utensílios e ingredientes disponíveis, e ele rapidamente improvisou um jantar com o que havia na geladeira. Uma omelete com queijo, tomate e ervas frescas, acompanhada de uma salada simples. Nada muito elaborado. Ele se desculpou enquanto servia os pratos, mas garanto que está saboroso. Parece delicioso, assegurou Carolina, admirando a apresentação impecável, mais um indício da personalidade meticulosa de Danilo. Eles jantaram na pequena mesa da sala, conversando sobre coisas leves, filmes que haviam visto recentemente, livros favoritos, lugares em São Paulo que Danilo ainda não conhecia e Carolina prometeu mostrar. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro do apartamento, uma atmosfera calorosa havia se estabelecido. Após o jantar, enquanto Carolina preparava lençóis e travesseiros para o sofá, Danilo recebeu uma mensagem no celular que fez seu semblante mudar. Tudo bem? Perguntou ela, notando a mudança. É do síndico do meu prédio, ele explicou, franzindo o senho. Parece que o problema do cano estourado foi maior do que parecia. O apartamento de baixo teve danos sérios e eles precisam fazer uma obra emergencial. Meu apartamento ficará sem água por pelo menos 3 dias. Que péssima notícia, comentou Carolina, genuinamente preocupada. O que você vai fazer?
Danilo passou a mão pelos cabelos num gesto que ela já começava a reconhecer como sinal de preocupação. Acho que vou precisar ficar em um hotel por alguns dias. Vou começar a procurar algum lugar próximo ao escritório. Carolina hesitou por um momento, considerando o que estava prestes a sugerir. Eles se conheciam há apenas 2 dias, mas de alguma forma parecia que já compartilhavam uma conexão profunda, como se o tempo tivesse sido comprimido, intensificando cada momento juntos. Você pode ficar aqui, ela ofereceu finalmente. Tenho um quarto de hóspedes que raramente uso. Seria mais prático do que um hotel e provavelmente mais confortável. Danilo pareceu genuinamente surpreso com a oferta. Carolina, eu não poderia... Por que não? Ela questionou com um sorriso. O quarto está vazio. Você estaria me fazendo um favor ocupando-o por alguns dias. Além disso, acrescentou em tom de brincadeira, seu guarda-chuva parece gostar daqui. Ele sorriu, olhando para o guarda-chuva preto que secava próximo à porta. Ele realmente parece ter desenvolvido uma afeição por este lugar, ou talvez, acrescentou, seus olhos encontrando os dela, pela dona do lugar. O comentário pairou entre eles, carregado de possibilidades. Carolina sentiu o coração acelerar, consciente de que estavam entrando em um território novo e inexplorado. Então, o que me diz? Ela perguntou, sua voz mais suave do que pretendia. Aceita minha oferta? Danilo deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Aceito, ele respondeu, sua voz igualmente baixa. E prometo ser o hóspede mais discreto que você já teve. Não sei se quero que você seja tão discreto assim, comentou Carolina, surpresa com sua própria ousadia. Algo mudou no olhar de Danilo. Uma intensidade que fez com que a temperatura do ambiente parecesse subir alguns graus. Ele estava próximo o suficiente agora para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, para que pudesse distinguir as diferentes tonalidades de castanho em seus olhos. Carolina, ele murmurou, seu nome soando como uma carícia em seus lábios. Lentamente, como se desse a ela todo o tempo do mundo para recuar se quisesse, Danilo ergueu a mão e tocou seu rosto, um toque tão delicado quanto o bater de asas de uma borboleta. Carolina fechou os olhos, inclinando-se instintivamente em direção àquele toque. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se um circuito elétrico tivesse sido fechado. O beijo começou suave, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou, carregado de emoção contida e desejo recém-descoberto. As mãos de Carolina encontraram o caminho até a nuca de Danilo. Seus dedos, entrelaçando-se nos cabelos escuros, enquanto os braços dele a envolviam pela cintura, eliminando qualquer espaço que ainda pudesse existir entre eles. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro daquele pequeno apartamento em Perdizes, Carolina e Danilo haviam encontrado um abrigo muito mais significativo do que qualquer guarda-chuva poderia oferecer.